Bom, pessoal, então nós estamos na segunda parte, né, do mundo dos espíritos, ou do mundo espírita, falando sobre os espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, e falando no capítulo 1 dos espíritos, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre a forma dos espíritos e a ubiquidade dos espíritos. A condição de ele estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Se seria possível ou não. E nós avançamos um pouquinho, mas não finalizamos. Então, nós daríamos continuidade hoje nas questões seguintes, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, porque como nós vamos dar sequência, é importante a gente pensar da onde nós estamos vindo na linha de pensamento, né? Então, quando Kardec coloca para nós forma e ubiquidade, nós falamos que a forma que ele está tentando entender é qual é a forma do espírito, não nós encarnados. Nós já sabemos a nossa forma, o nosso limite do corpo, já sabemos tudo isso. Ele está querendo saber a forma do espírito, se há um limite, se não há limite. E quando ele falou de ubiquidade, ele quer saber justamente da condição de transporte do espírito, da condição de ele estar em um lugar ou estar em outro local, qual é o tempo que ele leva nesse deslocamento e como ele faria o deslocamento. Foi o que nós estudamos na semana anterior. Mas para dar andamento na continuidade, eu queria reler todas as questões com as respostas, porque a partir daí Kardec vai trazendo todas as questões da semana anterior para poder chegar aonde nós estamos hoje, tá? Então ele lança as perguntas justamente para chegar ao ponto da ubiquidade, tá bom? E a gente precisa lembrar um pouquinho da questão da forma, porque senão fica meio estranho. A gente fica muito enraizado à ideia de um espírito na forma humana, tá tudo certo, mas não no corpo humano. Quando a gente está falando de espírito e fala que nós somos espíritos, muitas vezes nós perdemos o entendimento do que é espírito, tá? Então vamos lá. Na questão 88, nós vamos voltar um pouquinho. Os espíritos têm forma definida, limitada e constante, não se muda? Para vós, para nós encarnados, não. Para nós, ou seja, os espíritos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então eles trouxeram para nós, se nós quisermos falar sobre eles, quisermos ter um entendimento sobre o ser espiritual, nós podemos pensar numa chama, numa centelha, para que a gente possa compreender. Mas aí Kardec então pensou, se não tem uma forma como nós imaginamos, ele pergunta, e teria alguma cor para eu identificar essa chama? Porque nós vamos precisar saber dessa informação para compreender ali na frente, logo logo, como que as coisas acontecem. Então Kardec perguntou na 88A, essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que para vós, para nós encarnados, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então lembra que nós trabalhamos a ideia de que há espíritos mais opacos e há espíritos que transpassam mais brilho, como um rubi, que nós não falamos de cor, nós falamos da condição de luz, de brilho. Tudo bem? Então, quanto mais puro é o espírito, mais brilho ele tem, menos opaco ele é, menos escuro ele é. Tudo bem? Então tá bom. Uma luz é clara ou é escura? Claro. O sol é claro ou é escuro? Claro. Uma luz, ela está mais para um brilho comparado ao sol ou menos? O sol é mais brilhoso ou não?
Então há diversos tipos de luz, certo? Tá. Aí Kardec perguntou na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então vamos pensar no ser espiritual, não nós aqui, mas ele está fazendo uma relação entre o entendimento que nós temos. Para eu percorrer um espaço, eu gasto 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, meia hora, 1 hora. E os espíritos? Então ele coloca assim, ó, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a velocidade ou com a rapidez do pensamento. Então aqui ele compara para nós que esse deslocamento, ou a forma como ele faz, ou a velocidade que isso acontece, é similar à do pensamento. E aí nós falamos que o processamento nosso mental é muito grande. E se nós fôssemos olhar a velocidade que eles se transportam, que eles se movimentam, Kardec trouxe para nós de que é mais rápido que a velocidade da luz. Então há espíritos com menos luz, com luz mais opaca, e há espíritos mais brilhosos. Aí ele vai falar para nós que tudo acontece na velocidade do pensamento. Há espíritos, acho eu, que vão caminhar mais rápido e que vão caminhar menos rápido. Talvez o processamento do pensamento seja mais devagar em um do que no outro. Porque o pensamento é um atributo do espírito. Não é o próprio espírito, mas é uma qualidade do espírito. E que nós não conseguimos olhar para o espírito separando o pensamento, que é uma coisa só. Inclusive falamos que o espírito, além do pensamento, da qualidade dele, ele tem um envoltório ou um corpinho espiritual, que a gente chama de perispírito, que é o que nós vamos trabalhar a partir da outra semana. Por isso a gente não vai avançar muito, porque senão entrar no meio de perispírito e parar no meio é meio complicadinho, tá? Então os espíritos dizem que sim, né, que eles gastam tempo para fazer o percurso com a rapidez do pensamento. E aí perguntou, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando eu penso, não é o próprio espírito que está se movimentando, que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Uma vez em que o meu pensamento está voltado em alguma coisa, está com atenção, com foco em alguma coisa, lá o meu espírito está. Então, se o meu pensamento não está como da cor de um rubi brilhante, no brilho de um rubi, se eu não estou pensando em coisas totalmente elevadas, provavelmente eu vou ter aí um delay no transporte, que é o que ele está colocando para nós. Nós vamos estar onde nosso pensamento está. Então, às vezes eu falo, bom, eu queria estar chegando ao nível em que Jesus chegou, no local em que ele está, mas meu pensamento me joga para baixo. Porque o meu pensamento é o que vai me limitando. Tudo bem até aí? Então tá bom. Então vamos entrar no estudo. Até aqui tudo, lembramos? Tudo certinho? Então tá bom. Todo mundo pensa igual? Não, né? Então tá bom. Ainda bem, né? Bom, então quando os espíritos falam para Kardec, né, que eles percorrem pela velocidade ou similar ao pensamento, é o que surge na questão 90. Bom, velocidade do pensamento. Só que a gente não sabe muito bem como é isso. Porque Kardec está pensando nesse transporte como nós. Como que a gente compara com aquilo que a gente tem vivência? Qual é o veículo que eu vou ter para me transportar no plano espiritual?
Tem gente que fala assim, não vejo a hora de desencarnar para poder volitar, né? Ou voar, não é isso? Tem gente que fala, deve ser muito bom entrar naquele carro lá que aparece no nosso lar, no aeróbus. Não tem isso? A gente não tem esse desejo? Eu ouvi semana passada falarem assim para mim, ó, não vejo a hora de poder desencarnar para voar. Eu não estou querendo também, não. Aposentar do corpo físico. Para poder voar, né? Ó, então, na questão 90, Kardec vai perguntar para os espíritos. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? É uma pergunta. Então, ele tem consciência, ele percebe, ele compreende, será que realmente essa distância? O trajeto todo? Será que ele tem condição de pensar, bom, daqui lá, no plano espiritual, tantos metros, tantos quilômetros? Será que ele tem essa percepção, essa compreensão da distância que percorre e do espaço que atravessa, ou seja, dos locais em que ele está passando? Será que enquanto no universo ele está lá, daqui a pouco ele olha para lá e fala, aqui tem um planeta, aqui é um meteoro, será que é assim? Ou será que ele está andando no plano espiritual? Vou falar andando. E aí ele começa a ter percepção de tudo. Consegue ver todo mundo que está encarnado, consegue ver todos os objetos. Será que ele tem essa percepção? Ele vai caminhando pela rua e vai vendo todas as casas, todos os detalhes. Será que ele consegue ter isso? Se não tiver a luminosidade do ouvido. Aí eu fico pensando, para que ele faria, né? Para conhecer o mundo, né? Aí a segunda pergunta ou é subitamente, é uma outra condição, né? Transportando ao lugar aonde quer ir. Então, será que é instantâneo? Aí não é o pensamento, é a vontade. Mas ele transporta com o pensamento, pela velocidade do pensamento. Então, ou é subitamente, ou seja, eu desapareço daqui e apareço em outro lugar. Nosso pensamento é meio que destacado, ou depende do pensar dele, que eu penso mais que é onde ele vai, né? A minha dúvida, será que ele consegue enxergar paredes? Nós vamos chegar lá, a parede nós vamos chegar lá. Não, mas às vezes, vamos supor que ele enxergue parede. Ele pode desviar da parede. A pergunta nossa está aqui ainda por enquanto. Será que ele consegue ter toda a noção do trajeto, dos detalhes? Ou será que não? Ele pensou, foi para lá. Apaga aqui, porque é uma luz, né? Ele apaga aqui, acende lá. Será que ele tem percepção dessa locomoção? É outra questão também. Eu estou no carro, por exemplo, eu estou percebendo que o carro está se deslocando. Vamos pensar que ele está andando, né? Não precisa nem estar num carro espiritual, vamos pensar assim. Depende. Da condição, né? Parece uma pergunta simples, né? E quando a gente está numa reunião mediúnica, por exemplo, a gente não tem ideia ou percepção dessa grandiosidade, no sentido de entender se o espírito está aqui, não está, em que velocidade. Os benfeitores trouxeram, aí nós estamos achando que está lá, trazendo de mãozinha dada, vamos lá. Né? É que o pensamento de quem é meio apagado, né? Vamos dizer assim, meio opaco, é um pensamento que não é um pensamento
linear. Ele pensa, mas a atenção dele se volta para outra coisa imediatamente. Então, ele não consegue fazer esse percurso no mesmo espaço de tempo que um espírito que tem um pensamento mais... A observação, a Helena está trazendo assim, perfeito, né? Então, assim, o espírito ainda é imperfeito, o pensamento dele está ligado em um monte de coisas ainda imperfeitas. Então, ao mesmo tempo que ele quer, ele lembra de outra coisa e volta, ele quer... A mente dele, o processamento mental, o pensamento, ele não está focado no objetivo. Sendo que você tem espíritos que estão com um objetivo mais direcionado, e aí, se é o pensamento que conduz, né? É como se tivesse um motorzinho meio falhando de vez em quando ali. Certo, então vamos lá. Dá-se uma coisa e outra, ou seja, ele pode ter consciência ou não ter consciência. Ele pode perceber o deslocamento, ele pode não perceber o deslocamento. Certo? O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Se ele tiver condição para isso. Então, o primeiro passo, ele tem que ter condição para isso. Tendo condições, que nós vamos falar depois embaixo ali, ele pode querer ter percepção ou não. Então é igual quando a gente chega para alguma coisa, alguém fala, olha, fique à vontade, pode pegar o livro se você quiser. Você pode pegar o livro ou não. Então, num trajeto eu posso ter a percepção ou não. Ele pode escolher se ele quer perceber ou não. Às vezes tem um detalhe importante, como a Helena tinha colocado, ele pode querer aprender sobre alguma coisa, então é interessante que ele tenha a noção de percepção. Quando a gente busca um livro de André Luiz, ele está querendo aprender determinadas coisas. É interessante que ele vá percebendo o deslocamento, porque ele está ali para aprender. Embora a gente ache que André Luiz, nessa condição, quando ele traz para nós os livros, ele está numa condição muito elevada. Ele não está. Lembra como ele desencarnou, a gente tem que lembrar disso. Então, a todo momento, a gente tem alguém junto dele, um instrutor. É Aurelias, é Silas, enfim, tem diversos instrutores. Porque ainda ele não tem condição de fazer esse percurso sozinho. Então, vamos lá. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, o espaço que ele está percorrendo, o tempo que ele está levando. Mas também, esta distância pode desaparecer completamente, ou seja, ele pode, se ele não quiser ter noção nenhuma, se ele tiver condição, ele apaga aqui e acende lá. E não ter noção nenhuma. Então, de repente, surge uma missão que tem que ser momentânea. Já pensou eu ter que sair igual um bombeiro, pega macacão, pega no seu... Não. Chegamos. Certo? Tá. Aí ele segue pra gente, ó. Dependendo isso da sua vontade, bem como, ou seja, tem mais uma condicionante ainda, da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Bem como da sua cor mais escura, opaca, ou mais brilhante como o rubi. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade de percepção ele tem. Agora, se ele quiser perceber, é outra história. Então, se é um espírito evoluído, ele pode sentir o percurso ou não. Pode ser instantaneamente ou não. Pode ser caminhando, pode ser volitando, pode ser apagou, acendeu lá. Do jeito que ele quiser. Porque senão a gente vai desencarnar e vai ficar meio decepcionado que não está do outro lado, já piscou e foi. Certo? Depende da vontade
que é o combustível que nós falamos, né? E da natureza de cada um, né? Então isso é importante, porque um espírito, vamos pensar Jesus aqui encarnado. Encarnado, ele tem as mesmas limitações físicas que nós, fisicamente. Agora, desencarnado, ele tem algum benefício maior do que nós? Benefício? Então, nós estamos falando isso porque os bens materiais, eles não influenciam as questões espirituais. Mas mesmo assim, tem espíritos que estão limitados e não estão livres. Então tem algum fator, que é o fator moral, que também dificulta o deslocamento. Então, lógico, a pergunta foi proposital. Jesus tem vantagens? Tem, porque ele já alcançou essas vantagens, não que ele ganhou essas vantagens. Mas no plano espiritual, o que é físico não influencia a gente. Então, porque senão eu estou pensando assim, nossa, eu tenho que subir um morro espiritual. Não existe. Essa questão física, material, não existe. Nossa, eu estou sentindo um peso. Não deveria existir. Nós vamos explicar o porquê deveria, porque dependendo da condição, pode falar, Rô. Tem um pedacinho aqui no caminho que troca uma palavra. Fala, lê pra gente. O espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Porque, teoricamente, ele passa, tudo está em tudo, né, pelo fluido cósmico universal. A gente não vai, lembra que nós falamos que a gente não vai considerar o tempo como 0 minutos e 24 horas. Então, ele tem noção do todo. Falar que ele perdeu alguma informação, se ele precisar resgatar isso, está guardado. Mas não que ele passou, sentiu o tempo, demorou 1 minuto ou 1 segundo. Não. Porque o tempo não existe. Então a gente desencarna. Qual é o pensamento que nós estamos? Encarnado. Ligado na matéria. Então, como vai ser o nosso deslocamento? Enraizado na matéria, sofrendo influência da matéria. Não que a influência esteja nos impedindo, mas nós vamos ainda sentindo as sensações como encarnados. O nosso pensamento ainda está nisso, que é o que a Helena colocou. Nosso pensamento vai e vem, mas ainda está na condição. Tem espírito que desencarna e não sabe que desencarnou. Muitos. Então, ele vai chegar numa parede, ele não vai passar, nem tentar. Tem espírito que vai tocar a campainha para entrar. Efeito físico. Você vai olhar, não são todos, tá, gente? Mas você vai olhar, não tem nada. Tem uma frase que fala, não sei se é espírito ou não, mas que morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Seria desatar os laços. Desatar os laços é difícil, mas eu diria que nascer é difícil. Porque sair da condição espiritual, vir para esse mundinho aqui, mas desatar os laços. O real ceifador é nascer, não morrer. Exatamente. Mas quando a gente morre, é igual aquele filme, cheio de casinha. Qual filme? Tipo o Nosso Lar, ou não é? Eu tenho muita dúvida, porque essa pergunta pra mim você não respondeu, não. Eu não... Como que é? Ó, no plano espiritual, não tem lá em cima, lá embaixo. Vamos pensar no plano espiritual, né? Então tem casinha? Não. Fisicamente não existe nada no plano espiritual. O que nós vamos tendo, então vamos pensar no que o nosso lar traz para nós. A gente tem que trazer, o nosso lar ele vira um livro para tentar desenhar um pouco as sensações do plano espiritual.
Então a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente lê nosso lar e vai achar que nós vamos encontrar aquilo lá, né? E a gente assiste o filme e piorou mais ainda, porque aí você vai ter um sensacionalismo maior ali. Mas para entender é válido. Então assim, ó, nós vamos ter moradas, nós vamos estar em agrupamentos. Mas vai ser um telhado como o daqui? Não, porque não tem nem chuva lá, né? Se a gente for pensar. Então, porque às vezes, mas é normal a gente ter essa dúvida. Então assim, a gente vai estar vendo as casas do plano espiritual? Não tem casa. Então a gente tem agrupamentos, mas se eu estou ainda com a minha cabeça muito apegada às questões materiais, quando eu falar assim, vamos pro nosso agrupamento, você fala, vamos, mentalmente você vai visualizar a casa. Não existe material no plano espiritual. Mas existe, se eu for pensar numa casa, existe a casa? Existe, porque mentalmente a gente está projetando, planejando tudo isso, entendeu? Aquela figurina, ela foi transportada para o nosso E lar. desenhou a estrutura fluídica do nosso lar, né? Não física, né? Mas tinha prédios, tinha Mas ela é totalmente plasmada, né? Condição espiritual de percepção. O quanto você vai conseguir perceber. Mas nós estamos tudo na mesma faixa, né? Porque qual é a referência a nós? Casa é casa. Carro é carro. Então eu vou só trazer nosso lar. Nosso lar tem um veículo que transporta os espíritos. Nós acabamos de falar que o transporte é o pensamento. Só como eu vou falar para o espírito que não tem essa noção, vamos filho, pensar, vamos. A gente fala, entra aqui. E aí eu vou estimular a vontade nele de, olha, nós vamos seguir viagem. E aí a gente segue viagem. Então precisa trazer sensações que vão plasmar como se fosse realmente uma casa, um veículo, para que esses espíritos ainda apegados como nós materialmente tenham essa sensação. Até que no filme eles andam no começo. Depois, No aeróbus, né? Depois não. Depois segura Então é lógico que você chega num plano espiritual, a gente vai ter um monte de dúvidas. E se a gente tiver dúvida, a gente não sai do lugar. Então existem essas percepções para que a gente possa seguir aprendendo, evoluindo. Quando a gente pensa assim, o Ministério da Regeneração, ou quando a gente pensa nas câmaras de retificação, por exemplo, lá, né? Será que vamos chegar lá? A gente fala assim, nossa, aquele monte de maca bonita. Será que tem maca? Então, lógico que a sensação é essa. Mas quando você olha o espírito como essa chama, por exemplo, né, como espírito, não vai ser. Então, assim, nós vamos chegar lá e ver ou sentir isso tudo? Vamos. Mas fisicamente existe? Não. Entendeu? porque está muito próximo da Terra. Existe. Parece que não é comum. Não? Não. Atualmente, a gente entende que cada um tem um pensamento, velocidade de pensamentos, cada um tem aquilo. Como espíritos também teria velocidades diferentes de pensamento e automaticamente de locomoção. Sim, Certo? certo. Espíritos mais evoluídos, eles têm condição de se deslocar muito mais rápido, até porque não tem interferência nenhuma em questão de pensamento material ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, se eu for pensar assim, ele vai ter uma questão sobre essa, mas se você for pensar a velocidade do pensamento, ou da irradiação do pensamento, ou da consciência, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem. Porque é como se for pensar no brilhante. Quanto mais brilho ele vai ter, né? Entendeu? Entendemos? Vamos lá. Nós entendemos que existe, então, vamos lá de novo, 2 elementos que Deus cria para nós: o espírito e a matéria. A matéria é apenas para que o espírito possa encarnar na condição que nós estamos e sirva para nós de ferramenta, de instrumento. Quando a gente desencarna, a gente retorna, deixa a parte corporal, material, e a gente segue como espírito. Mas como espírito que somos, nós temos um corpinho em volta da gente que chama perispírito. Mas a gente vai viver o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. O material, certo momento, se destrói.
E nós não vamos imaginar, por exemplo, que, vamos pensar assim, para nós hoje olhar para uma cadeira dessa forma, ela pode parecer, não é, mas pode parecer moderna. Mas em planos mais evoluídos, isso aqui vai ser quase que uma coisa de pedra. A gente olha para a TV hoje, a gente fala, nossa, uma TV fininha, tal, de plasma ou LCD, parece última geração. Mas no plano espiritual, eles plasmam isso, eles mostram isso, não é do nada, mas do nada eles conseguem construir, plasmar e mostrar para o espírito. Se a gente for pensar quando a governadora foi trazer a mensagem de Nosso Lar, por exemplo, eles plasmam a mensagem lá, mas não existe um equipamento eletrônico ou coisa assim, porque a tecnologia é outro tipo, é espiritual. Então você vai sentir ao desencarnar, você vai ver casas, pode ser que sim, porque você está com a mente ainda condicionada ao pensar daqui, material, da vivência nossa aqui. Mas existe casa realmente? Não. É tudo fluídico. Certo? Porque senão, pensa assim, espírito passa a parede? Não, ele pode passar a parede, o espírito desencarnado, por exemplo? Então quer dizer que não é a mesma parede, entendeu? Porque a condição dele é outra, né? A natureza do espírito é outra. Então a questão física não é mais um obstáculo para ele. Então, se eu for pensar que exatamente como é a Terra é o plano espiritual, eu vou estar limitando isso. Então não tem a questão física. Quando eu olho no plano espiritual, o espírito não vai viver o plano material. São dimensões diferentes, pensa dessa forma. Talvez na questão essa ou na próxima, talvez consiga clarear um pouquinho. Se não clarear, a gente vai conversando, a gente vai acertando isso, tá? Eu gosto muito de André Luiz, mas gosto muito mesmo, né? Só que, muito, mas verdade mesmo. Mas assim, tem hora que o que traz, ele permite a gente construir, é lógico com a experiência que a gente tem, né? Com o repertório que a gente tem. Mas a nossa mente acaba fixando umas coisas e aí impede a gente de avançar realmente no entendimento espiritual, tá? Então vamos lá, ó. Então depende da nossa vontade, bem da natureza mais ou menos depurada do espírito, quanto mais avançado ele for, certo? Ele pode escolher ter a percepção ou não. Quando eu vou pensar em matéria, que é a pergunta agora, né? A matéria opõe obstáculo ao espírito? Então, o que é matéria? Se a gente for buscar um dicionário, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem massa. Mas nós estamos falando de um espaço visível aos olhos materiais. Porque espiritualmente ele não vai ocupar lugar nenhum. Então vamos lá, a matéria, que é substância material. Aquilo que a gente encarnado consegue perceber, sentir. Opõe obstáculo, ou seja, cria uma dificuldade, né, do espírito realizar alguma coisa, de ele se locomover. Eu desencarno, eu deixo o meu corpo material e sigo espiritualmente. Será que a matéria perceptível apenas aos encarnados, digamos assim, que cria oposição, essa mesa, será que o púlpito, ele vai impedir o espírito desencarnado, que não tem o corpo material, de avançar, de se movimentar, de se locomover? Não. Tá. Então eles não vão passar pelas mesmas leis da física que nós passamos. Então, voltando na pergunta, se a resposta é não, então com certeza eles vão passar pelas paredes. Se eles passam pelas paredes, a gente não adianta se esconder debaixo do lençol. Então vamos lá. Ô, Léo, você vai deixar a gente desesperar. Não. Na hora do medo. A matéria opõe obstáculo ao espírito?
nenhum. Ou seja, a matéria não impede, né, nada, não limita o espírito. Por quê? Porque o elemento material não influencia o elemento espiritual, nem vice-versa. Eles passam através de tudo, ou seja, os espíritos passam sobre qualquer substância, qualquer coisa, certo? Aí ele vai trazer o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, ou seja, eles passam por tudo como se fosse algo invisível. E aí ele vai trazer os 4 elementos de novo, o ar, a terra, a água e o fogo. Por quê? Lá atrás, imaginava-se que esses 4 elementos eram a base de tudo que existia no mundo. Depois foi descobrindo outros elementos químicos. E aí vira a tabela periódica e cada vez avança mais. Mas o que eles estão dizendo é, olha, o espírito passa por tudo. Nada é uma barreira para ele. Então esses 4 elementos lhes são igualmente acessíveis. O que é ser acessível? Que eu consigo ter interação. Totalmente eu interajo pela questão material e não me tem barreira nenhuma. Porque é outra constituição. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim? Mas tem espírito que nós falamos que ele dá a volta. Se ele dá a volta é porque ele não tem vontade de passar, não tem conhecimento, não tem consciência, tem medo, não sabe que desencarnou. Então, quando a gente desencarna, a primeira coisa devia ser, vamos se jogar na parede, ver se passa. Porque não está falando que aqui, nós não estamos falando que espíritos menos evoluídos não passam. Todo mundo passa. Mas tem espírito que a consciência, o querer, a vontade, não o deixa. Seja por não conhecer, ou por não ter consciência, porque ele ainda está vivenciando, está vendo o plano material. Mas ele às vezes não sabe. Tá com a mãozinha só assim, vai cabeça. Põe a mãozinha, vê se a pessoa. Mas se pôr só a mãozinha, não vai passar, porque você não teve a consciência do que você está, porque a consciência é o estado de ser. Né? O que mais? Tem barreiras que há espíritos que não conseguem passar. Nós já falamos. Que moralmente eles não conseguem chegar. Mas não é por barreiras físicas. É por questão moral, vibracional, energética. Porque a energia não está, né, junto ali, em equilíbrio com aquele nível para que ele possa adentrar. Mas é porque ele não consegue ou porque ele acha que não consegue? Desses locais restritos, é porque ele não consegue. Então, imagina, uma senha. Imagina um ímã, por exemplo. Tem ímãs que você tem 2 peças que uma repele com a outra, mas tem uns que são mais fraquinhos que uma puxa. Então, não é um exemplo muito simples, mas pelo estado do espírito e da vibração do local é que cria essa barreira fluídica, energética para ele. Porque seria mais fácil se o espírito tivesse, se a gente tivesse a certeza que o espírito não passava, por exemplo, pela parede, era mais fácil fazer um muro e proteger as regiões que não precisavam com um muro. Ou então, as nossas próprios centros ou a nossa casa não receberia espíritos que adentrariam, porque está sempre com a porta fechada. Então, o físico não tem impedimento nenhum, tá bom?
Nosso ar tem essa barreira, né? Tem a barreira, que é energética. Energética. É, Para não entrar no nosso quarto. exatamente. Ele enxerga, nós não enxergamos os espíritos, ok? Certo. Perfeito. E eles enxergam nós das duas formas, o corpo físico e o espírito. Só enxergam nós. Eu coloquei um slide, no último slide, sobre isso. Porque se eles conseguem se movimentar, se eles conseguem perceber ou não as coisas, como que é essa visão? Eles estão tendo que sentir, ver, né? A ver não é com os olhos físicos, mas é o ver isso, né? Então por isso que eu coloquei. Ó, então aqui, nessa questão do livro dos médiuns, ele vai falar um pouquinho sobre o perispírito. Nós não vamos aprofundar, semana que vem a gente entra nele. Mas olha o que ele vai trazer sobre as aparições, ó. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Então, o corpo espiritual nosso tem uma qualidade que pode penetrar a tudo. Então, se o espírito está aqui, André Luiz foi visitar lá a casa dele, ele pode penetrar a casa física dele, o plano físico? Pode, porque o perispírito é quem tem essa qualidade. Certo? Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. O espírito é o quê? Um clarão, uma chama, uma fagulha, uma luz. A luz penetra corpos passa por corpos transparentes. Então nós também passamos. A questão física, material, para o espírito, é algo totalmente transparente. Porque a cor a gente tem pela própria luz que a gente recebe, né? Ou não é isso? Esse material, ele é branco, a cor que ele é, ou é pelo reflexo, pelo que o material consegue absorver de luz? Então a gente, como luz, quando desencarna, vamos pensar que tudo é transparente, a gente consegue passar por tudo. Tá? Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam os prisioneiros no calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Então não tem obstáculo físico, seja o que a gente pensar em obstáculo físico. Não há obstáculos físicos, certo? Então, quando a gente chega aqui nessa questão 92, Kardec vai elaborando as outras questões para conseguir chegar nessa e ter um entendimento exato. Porque aqui ele vai trabalhar justamente a questão da ubiquidade, de poder estar em dois locais ao mesmo tempo, ou de fazer percebido em dois locais ou mais ao mesmo tempo, tá? Tem o espírito, o dom, ou seja, a capacidade, a habilidade da ubiquidade? Aí Kardec vai melhorar um pouquinho a pergunta, né? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou multiplicar-se, como a gente quiser pensar, né? Então pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Ele pode estar em muitos pontos ao mesmo tempo. Ele pode se manifestar em muitos pontos ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui ao mesmo tempo em casa, ao mesmo tempo no trabalho, estar fisicamente? Não. E como espírito, eu posso estar? Então, mas se eu pensei aqui, eu estou aqui. Agora pensei em casa, eu fui lá. Existem relatos que você pode, porque é A luz, presença dele bate. se é luz, a luz olha o sol. Mas a luz dessa lâmpada aqui, ela pode estar, essa luz aqui, ó, ela pode estar aqui, a mesma luz, e tá lá na outra sala? Essa não, mas o sol, por exemplo, dá. Né? Mas porque ele é mais forte. Então, Mas essa luz aqui, ela tá clareando um pouquinho aqui?
Ela tá. Então ela está saindo dali e irradiando um pouquinho para cá. Mas ela continua lá. De repente eu posso apagar ela daqui e pôr para ela acender lá e aí ela muda de lá para cá. Não sei o que estão falando. Na realidade são os raios, né? É. No mesmo ponto. Se expande. Perfeito. No mesmo ponto, eu posso estar em vários pontos ao mesmo tempo? Um único espírito? Irradiar, perfeito. Mas o irradiar, a gente tem que pensar que ele tem um centro, né? E aí ele vai irradiar. Eu posso ter um único espírito, estar em vários centros? Não. Irradiar é uma coisa. Alguém falou do Sol. Tem um Sol aqui, tem um Sol lá no Japão, ou não, é o mesmo Sol. Então tem um Sol para cá, um para Piracicaba, um para Campinas. Não, o mesmo Sol. O mesmo Sol daqui. É verdade. Bom, então. Jesus irradia sua luz sobre a terra toda. Perfeito. Então vamos lá. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Então o espírito é um ser único. Lembra que nós ganhamos a individualidade? Se eu pudesse me multiplicar, me dividir, aonde ficaria o pensamento? Eu dividiria o pensamento? Então o espírito é um ser uno, indivisível, que tem toda a sede mental, processamento mental, um corpo espiritual, porque se eu dividir o espírito em vários locais ao mesmo tempo, eu tenho que dividir o corpo espiritual também. Aí como ficaria? Se as lembranças estão no perispírito, aí eu divido com a metade da lembrança aqui, metade lá, ou fica mais fraquinho para cá, mais fraco para lá? Não dá, né? Então não pode haver divisão de um mesmo espírito. A gente está imaginando uma divisão, né? Divisão, a gente está pensando realmente em vários centros. Quando a gente pensa em radiação, como foi falado, aí tudo bem, eu posso ser sentido em diversos locais? A luz pode clarear diversos locais? Pode, aí sim, né? Mas cada um é um centro que irradia. Cada um o quê? Espírito. É um centro do quê? Que irradia o quê? Luz. Luz é o quê? Energia. Então a gente é um centro de energia. Por isso uma centelha, um clarão, como eu colocou a resposta lá. Então tá. Cada um de nós é um centro de energia que irradia, não se divide, irradia, se expande, né? Para diversos lados. Então há um centro de consciência que consegue se irradiar ou se fazer presente em diversos pontos. Para eu poder transportar ou me fazer sentir em um outro lugar, quem leva esse sentir, essa luz? Pensamento. Quem transporta qualquer coisa que esse centro de energia produz é pensamento, que é o veículo do centro de energia. Então, para eu poder me expandir, é o meu pensamento, a minha consciência que tem que ter essa condição. Tá? Isto é, que fazer parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, através da expansão, parece que aquele espírito está em diversos locais, mas o centro dele, o espírito em si, ele está em um único local, se irradiando para outros locais. Deram o exemplo do Sol, como os espíritos vão trazer para Kardec agora. Então eles falam assim, ó, vês o Sol. Então vamos olhar o Sol. O Sol é um somente. Então o Sol é um somente, mas o Sol consegue levar os raios solares a toda a Terra.
e abaixo da Terra também. Então o Sol está lá e ele está irradiando e através dos seus raios solares vai expandindo a energia, a temperatura dele vai chegando em todos os pontos. Deve ter algum local no universo que ele não consegue chegar. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Então ele está trazendo o Sol para ilustrar a ideia de nós em miniatura. Pensa num Sol e pensa em nós como espírito, que também tem condição de irradiar. Se nós somos luz, de levar a luz. Tá. Contudo, o Sol não se divide. Então tá tudo bem? A gente nunca viu o Sol se multiplicando para poder chegar em vários locais do planeta Terra. Toda a Terra recebe de um único Sol, de um único astro lá, a luz, a claridade, as energias necessárias para a vida. Então fica fácil entender que nós somos como um Sol em miniatura. Que a gente pode se fazer perceptível, como Rio Claro percebe o Sol, como Campinas percebe o Sol, como o Japão percebe o Sol, é o mesmo Sol. Mas várias pessoas, e as pessoas falam, nossa, o Sol está no telefone com uma outra pessoa em outra localidade, hoje o Sol está ardido, né? Ou o outro fala, não, aqui está meio encoberto hoje, mas é um Sol só. Mas essa é uma percepção para quem está desperto, porque você acha que são sóis diferentes. As pessoas não fazem. Você acha que o espírito divide. A sensação é essa. É como se a gente estivesse pensando trazendo para um exemplo mais simples do que o Sol, hoje numa videoconferência, né? Então eu estou num local e estou chegando na tela de celular, de computador de diversas outras pessoas ao mesmo tempo, transmitindo voz, transmitindo condição de visualização e tudo mais, né? Podendo influenciar, inclusive, eu em um ponto, diversos outros equipamentos que estão assistindo, por exemplo. Então quer dizer que, trazendo por exemplo mundano nosso, em um único ponto, um centro de informação, eu consigo influenciar pessoas pelas ações, pelo que eu penso. Eu posso levar luz ou levar, então, escuridão, vamos pensar assim também. Então, quando a gente pensa no ser espiritual, é dessa forma, ele não se divide. Tá? Então, eu trouxe pra gente, o Sol, então, clareia toda a Terra. Não tem lugar nenhum sem Sol. Tá tudo certo. É para ser. Eu fiquei preocupado. Será que tem algum lugar, né? Não tem, né? Ainda bem que tem a rotação, né? E translação para poder pegar tudo, né? Mas e quando a gente olha para cá? Porque o exemplo do Sol, a gente está pensando num espíritozinho assim. Mas quando falamos de Jesus, então vamos ampliar um pouco essa ideia de espírito. Quantos quilômetros o Sol está da Terra? 150 milhões de quilômetros. Nós estamos recebendo o Sol? Estamos. Ele está irradiando o Sol, irradiando os raios solares, trazendo calor. Tá, demais. Quando a gente vem para Netuno aqui, ó, lá no último planeta, né? Porque Plutão não é considerado, tem hora que é, tem hora que não é. Mas Plutão é 4,5 bilhões de quilômetros. E o Sol também está chegando lá. Mais fraquinho, um pouquinho? Lógico, porque está mais distante. Plutão está 5 ponto alguma coisa, agora não lembro, 5,9 bilhões de quilômetros. Faz parte do sistema solar. O Sol está levando. Então, os espíritos não trouxeram à toa o Sol como exemplo. Existe barreira física para eu poder me locomover no universo? Não. Então nós podemos ir aonde nós quisermos? Sim. Nós temos capacidade, condição? Nós não. Falta ainda desenvolvimento, né? Muita coisa ainda. Mas se eu penso num Cristo, com toda certeza a energia dele estaria muito além do que o Sol.
Então, qual é a capacidade de irradiação de um Cristo? Então, quando a gente pensa em espíritos nos auxiliando, fazendo a prece, é dessa forma que eles chegam na gente. Não vamos esperar que ele veio hoje nos visitar. Aquela ideia de abre a porta da tua casa para o Cristo entrar, é simbólico. Entendeu? Então eu trouxe uma questão, só para a gente entender o que os espíritos querem nos dizer quando ele traz para nós a ideia, ou simbolismo, ou analogia com o Sol. Aqui, na verdade, nessa questão, o que mais importa é a nota de Kardec, tá? Mas vamos lá. Ele vai trabalhar a encarnação nos diferentes mundos, né? Diversos espíritos encarnando diferentes mundos. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro. Então, há mundos especiais para esses espíritos mais elevados? Ou eles estão espalhados aí no universo? Habitam certos mundos, então tem mundos mais elevados, mas não lhes ficam presos. Porque eles precisam estar encarnados? Não. Então eles não estão presos, certo? Como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Há algum local em que esses espíritos se reúnem para tratar de coisas muito mais importantes do que a gente imagina, né? Governar os planetas e tudo mais. Aí Kardec vai trazer para nós um comentário que os espíritos trouxeram para ele sobre o Sol. Segundo, nós já falamos isso inclusive na introdução, se eu não me engano, quando nós falamos sobre a introdução. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que habitam, de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muitos a todos os respeitos. Isso para nós não importa muito agora. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos. Então não há ninguém morando no Sol. Seres corpóreos, encarnações. Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. Então o Sol é um local de encontro de espírito superior. A luz que está lá chega aqui para nós. O Sol envia para nós vitaminas e o que é necessário para a vida. Sem o Sol seria possível ter vida? Então vamos pensar. Os quais de lá, então os espíritos de lá, irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal, do fluido cósmico universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação idêntica. Então ele está comparando porque o Sol é um local onde espíritos se reúnem para irradiar energias para quem precisa. Qual é a nossa função em condição menor? Irradiar energia também para aqueles que precisam. Aquele negócio que todos nós estamos vivendo, né? Mais intercalados do que a gente imagina, é exatamente isso. Então um espírito desencarnado, ele é esse centro de luz. Encarnado também somos, mas a matéria do corpo obscurece muito a gente. Mas sem o corpo material, nós somos essa luz que irradia, e como o Sol a gente pode estar em diversos locais, se fazer percebido em diversos locais. Como que os espíritos superiores enviam para nós essas energias necessárias? Pelo pensamento. Tá? E aí Kardec traz uma outra questão dentro da questão 92, né? Todos os espíritos irradiam com igual força? Não, né? Um dia vão poder? Sim, né? Então cada um tem uma capacidade? Sim. Então nem todos têm a mesma potência, né?
Se eu penso numa sala, pode ser que tenha diversos tipos de lâmpada e cada lâmpada tem a sua potência. Umas mais fracas, umas menos, certo? Então vamos lá. Longe disso, ou seja, as energias, as potências não são iguais, não são uniformes. Essa força depende do grau de pureza de cada um, ou seja, de cada espírito. A força com que consegue se expandir, se irradiar, se fazer perceptível, depende muito da pureza de cada um. Aí a gente tem que voltar de novo na 88, que vai falar brilhante como um rubi. Quão puro nós estamos? Se a base é o pensamento, lembra? Qual é a saúde mental que nós estamos? Quão puro mentalmente nós estamos? A sede do pensamento está, não é? Então a força de irradiação depende, lá tem uma condição, depende do estado moral de cada um, certo? Espíritos mais puros conseguem se irradiar em diversos pontos. Espíritos inferiores não conseguem se irradiar em diversos pontos. Eles conseguem se fazer perceptível distante? Lógico, conseguem. Mas em diversos pontos. Tá? Então Kardec traz uma nota, ó. Cada espírito é uma unidade, é único, né? Indivisível. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados. Então, para diversas direções, certo? Sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, quando a gente fala em ubiquidade dos espíritos, não é a condição de se dividir e estar em lugares diferentes no mesmo local. É de se irradiar e se fazer sentido, certo? Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, uma luz, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Então a gente pode pensar, trazendo de novo o exemplo, nós falamos de uma conferência ou de uma live, né? Que ele pode, de repente, num telefone, ele pode dar ordem, ele pode expressar a sua opinião. É dessa forma, e aí ele vai estar Pô, mas ele mora lá em outro local? É, mas a ordem dele chega aqui. É dessa forma, tá bom? Aqui eu trouxe para nós, um pouquinho mais para frente, quando fala do espírito, da alma, né? Que pode ter uma dúvida dessa também. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas como nós falamos de estar em dois locais ao mesmo tempo, um espírito pode encarnar a um tempo, ou seja, ao mesmo tempo, em dois corpos diferentes? Não, né? Tá. Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Porque a gente poderia pensar, bom, desencarnado a gente não divide, mas será que eu posso comandar dois corpos separados? Não, não tem como. De novo, o centro mental do pensamento é uno, tá? Para verem, a questão 247, eu falando das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a este ponto. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Aí é aquilo que a Rô falou, né? Mas como que ele vai? Ele precisa estar lá fisicamente, não, mas espiritualmente ele tem que estar naquela condição para estar vendo. Aí foi a pergunta do Henrique, ele consegue ver? Como que é essa questão do ver? Vejo tudo? Então, às vezes a gente está pensando no ver, como que um espírito vê? Ele abre os olhos para ver? Tem órgão físico no plano espiritual? Então o ver do espírito é diferente. É com outros equipamentos, outros aparelhos. As percepções são outras. Perceber. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar
dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitado tem a sua visão ou percepção, como a Helena trouxe para nós. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto maior. Então a gente tem que entender que mergulhado no fluido cósmico universal, dentro da água, né, do grande oceano, ali a gente vai perceber as ondulações que vai acontecendo. Eu, talvez, como espírito inferior, não consiga entender o que caiu lá na borda, mas aquilo que está mais pertinho eu vou sentindo que caiu ali. Então eu vou tendo percepções de acordo com o meu grau de evolução também, que é o ver, o ganhar conhecimento das coisas, do que está acontecendo, de perceber os detalhes. No espírito desencarnado, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculo material. Então, o impedimento de ver não está limitado, ou de sentir, de perceber, de conhecer, não está limitado por nada físico e nem por falta de luz. Porque se a gente não tiver luz nenhuma aqui, a gente no plano material, a gente não enxerga, não percebe, só vai perceber depois que esbarrou. O objeto perde a cor, porque ele não retém nada. Então tudo escuro, eu olho e fico como? Tudo transparente, não estou vendo nada. Mas no plano espiritual eu não preciso dessa luz para ver as coisas, para compreender as coisas. Compreende-se que deva ser assim. No homem encarnado, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona, ou seja, os olhos dependem da luz para enxergar. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão impede da luz, independe da luz. Ou seja, como a capacidade de perceber do espírito já está nele, ele não precisa de nada exterior. A única coisa que vai impedir de ver, de compreender, de sentir e tudo mais, é a evolução. Tá? Então eu falei isso porque como nós vamos deslocar e a sensação, a percepção das coisas, às vezes a gente está pensando como que eu vejo, o ver não é igual a gente está se imaginando aqui. É tudo construção mental. Então pensou, plasmou, lembra disso? Essa é a ideia. Aonde está o meu pensamento é o que eu estou plasmando. Tá? Tudo bem? Tá bom. Dúvida?